Fala aí pessoal, hoje a gente vai começar aí o primeiro vídeo de setups. Hoje a gente vai falar um pouco dos setups que tem, da diferença de setup. Vocês devem estar se perguntando, setup é setup e acabou. Não é muito bem assim. O que acontece? Quando você faz um setup, você tem que ter em mente dois tipos de setup basicamente. Quais são eles? Se você vai fazer um setup para corrida ou um setup para qualificação. O setup para qualificação é o que a gente chama de setup de hot lap. Esse setup é focado exclusivamente em andar rápido. Aí você vai estar se perguntando, mas eu não faço setup, não é justamente para andar rápido? Sim, só que tem uma diferença entre andar rápido 1-2 voltas e andar rápido 40, 50 minutos ou fazer um endurance aí de horas andando rápido. Você já deve ter percebido que dificilmente numa corrida os carros conseguem alcançar o tempo da qualificação, o tempo de volta da qualificação. Um dos motivos é a mudança do setup, porque eles não estão com o mesmo setup da qualificação. Além do combustível, que também é uma forma de setup, digamos assim, você tem outras coisas que você mexe que vai mudar. Bom, vamos explicar melhor, vamos colocar isso na prática como que funciona. Quando você faz o setup que a gente chama de hot lap, esse setup ele é focado em que, como o nome diz, ele é focado em hot lap, em você fazer aquela volta absurda, aquele tempo baixo demais que ninguém vai bater, que você quer a qualificação, a pole na qualificação de qualquer jeito. Então, quando você faz esse setup, você não se importa com durabilidade do motor, durabilidade do pneu, quantidade de volta que você vai ficar na pista. Por quê? Você vai ficar na pista praticamente no máximo 3 voltas. A volta de saída do pit e aquecimento de pneu. A segunda volta que você vai dar vai ser a volta rápida, que vai ser essa volta matadora de tempo de qualificação de pole position. E a terceira volta que você vai voltar, pode voltar até se arrastando para os boxes, não se arrastando porque senão você vai tomar a penalidade da direção de prova, que vai atrapalhar os outros. Mas você pode voltar bem mais devagar para os boxes. Estou com a tela de setup aberto aqui e vamos para a parte de suspensão. É uma das partes que mais muda entre esses dois setups. O setup de qualificação, como eu já falei, ele foca a velocidade. Para a gente colocar essa velocidade no carro, uma das coisas que a gente faz é aumentar o chamado grip mecânico ou aderência mecânica. O que é essa aderência, esse grip mecânico, essa aderência mecânica? Usa artimanhas da suspensão, configurações que estão disponíveis na suspensão e nos pneus, na configuração de calibragem de pneus e tal, para você ter uma aderência muito grande dos pneus no asfalto. Só que em contrapartida, isso tem o lado negativo. Qual é o lado negativo? Você vai ter um desgaste prematuro do pneu e um superaquecimento muito rápido do pneu. O pneu ele vai superaquecer e vai se tornar inviável de você correr durante esse período. Durante um período tipo maior do que 4 voltas, por exemplo, 2 voltas. Então, na segunda volta que você der, seu pneu já vai estar desgastado. Na terceira, você já não vai conseguir baixar o seu tempo, porque você já não vai ter mais pneu em condições de dar a volta rápida. O grip mecânico ele é feito basicamente na suspensão. Ele ignora a parte aerodinâmica. O grip mecânico é justamente para isso, para você usar a suspensão e o pneu do carro para te dar grip, para te dar aderência. Depois que você fizer o grip mecânico ou a aderência mecânica, você entra com a parte aerodinâmica, que vai reforçar ainda mais essa parte da aderência e seu carro vai ficar absurdamente rápido. Claro, carros que têm aerodinâmica, né? Tem uns carros que não tem asa, não tem nada, então não tem, você vai partir só do grip mecânico mesmo. Segunda diferença é a parte de durabilidade do carro em si. O que acontece? Quando você faz aqui eu já vou para a parte de motor, essas coisas. Quando você faz um setup para hot lap que não está visando a corrida, o que normalmente se faz? Você pega aqui na parte dos freios, você vem aqui no duto de ar dos freios, aonde ventila os freios,
você diminui tudo que você pode. Você fecha todo ele. Por quê? Porque menos ar entrando, o freio vai superaquecer. Mas como você vai dar só 3 voltas, o freio não vai superaquecer a ponto de te dar a apurrinhação, de você perder frenagem com isso, capacidade de frenagem com isso. Então com isso você vai diminuir o duto, vai fazer menos arrasto aerodinâmico e seu carro na reta ele vai correr, ele vai andar mais, ele vai ter uma velocidade de reta maior. Outra coisa que se faz é fechar ou diminuir o radiador de água. O que acontece com esse tamanho do radiador? Aqui nesse carro a gente não pode alterar, mas se você diminuir, acontece a mesma coisa. Você tem menos arrasto na reta, na aerodinâmico, e consequentemente teu carro anda mais. Só que em contrapartida, seu motor vai superaquecer e vai fundir se você der muitas voltas desse jeito. Outra coisa que é feita no motor também é aumentar o limitador de RPM. Às vezes você aumenta um pouco, porque, vamos supor, isso você tem que estudar o motor, tem que ver a questão da curva de torque do motor para ver se vale a pena ou não. Mas em alguns casos vale. Só que o motor girando com RPM muito alto, muito no limite, ele vai durar pouco. Então, mais uma vez, você pode ter potência, você vai conseguir de repente uma potência maior, uma potência extra que você vai trocar de marcha, vamos supor. Aqui está limitado a 7.100 RPM. Você coloca aqui 7.500, 8.000 RPM. Você vai estar 900 RPM acima do limite do motor. Você vai ter mais potência, só que o motor vai sofrer mais. Numa prova de 30, 40 minutos, com certeza você não vai chegar ao fim, porque seu motor vai quebrar antes disso. Bom, aqui nessa sequência de vídeos que a gente vai fazer, eu vou focar no setup de prova, tá? Então, num setup onde o carro vai ser duradouro. Não vai ser ao extremo de ser um endurance, mas vai ser um setup aí que o carro dure aí numa prova de 40, 50 minutos. A outra coisa também óbvia, aí todo mundo é quase que intuitivo, é a questão do combustível. Quando você vai dar voltas rápidas, você diminui também a quantidade de combustível, coloca o limite para você sair do box, dar a volta rápida e voltar para o box. O limite é de 3 voltas. Você coloca aí no limite mesmo de 3 voltas e tentar dar as voltas com o carro mais leve possível. Um outro artifício que é usado também é diminuir a pressão dos pneus um pouco para ele chegar na temperatura ideal mais rápido e manter a temperatura. Só que é aquela questão que a gente falou. O pneu vai se deteriorar mais rápido. A partir do próximo vídeo, a gente já vai começar aí a mexer no carro, dar as voltas na pista, fazer a questão toda do setup mesmo para esse nosso carro. Beleza, pessoal? Então, obrigado aí e até a próxima.